É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. É hora de aprender com a doutrina. Dando risada a gente se ilumina. Pode ou não pode? Pode isso, Kardec. Pode isso, Kardec. Você piscou e a gente voltou aqui na Rede Luz Espírita, no canal também da TV Mundo Maior, segundo episódio da segunda temporada do Pode Isso, Kardec. Ó, já chegamos no segundo, irmão. Agradecendo muito a você que esteve conosco no primeiro episódio, que curtiu os vídeos, que deixou os seus comentários. Muito obrigado pela sua participação e já frisando mais uma vez que aqui na tela estão os nossos canais, as nossas redes sociais, para você de novo interagir com a gente, deixar aquela inscriçãozinha que faz curtir, muita diferença. acionar o sininho, também lá no nosso Instagram, Pode Isso Kardec, tá? Que a gente tem as interações por lá também. Gustavo, meu querido, qual... Aliás, que repercussão boa do primeiro episódio, hein? Sucesso! Adorei! Tem aquela voz assim, ó, sucesso! E a musiquinha? Ai, que legal! Muito bom! Muito bom, meu Muito amigo. bom. E a gente tá indo para qual assunto hoje? Ah, não tem assunto. Hoje nós vamos falar perguntas de e tudo respostas. um pouco, as perguntas que vocês mandaram durante a semana lá no Instagram. E mandem. Muito, E graças a manda. Deus. Continue mandando. Cada caixinha de pergunta que esse aqui abre, que gigabytes de perguntas. Continue, porque é disso que a gente precisa. Salientando, você que mandou perguntas, nós não conseguimos colocar todas, porque o programa tem só 30 minutinhos. Então a gente selecionou algumas para trazer para o ar. Se a sua pergunta não foi selecionada, calma, coleguinha, que vai chegar a hora dela. E os comentários estão aqui para isso também. Você pode deixar aqui nos comentários que a gente vai responder para você também. Porque agora o Espiritismo fez assim, ó, pum, na rede social, né? Menino, então... Deu aquela... E você bombada. sabe que o Instagram, por exemplo, ele vai mostrando, o algoritmo mostra aquilo que você gosta. Aí eu recebo, assim, indicações durante o dia, assim, de 15, 20 perfis. É um boom, uma implosão, né? Mas tem que ter um filtro, não tem, Gustavo? Então, é aí que a gente precisa abrir esse nosso bate-papo de hoje, já que nós vamos falar de espiritismo na rede social, perguntas, etc., acionando o filtro, porque nessa implosão de espiritismo na rede social vem de tudo, pessoal. Tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo bacana, mas tem muito paraquedista, tem muita coisa que a gente precisa ter o filtro, tanto com o que vem de lá para cá, tanto também com o nosso filtro de como a gente devolve isso para a rede social. Porque tem... Com o celular, quando você curte, por exemplo, um post aleatório sem fundamento nenhum. Isso, e também os comentários, às vezes que a gente deixa. Eu tô querendo dizer o seguinte, eu não vou dizer nomes, evidente, jamais diria, mas muitos médios despontaram na rede social nesse momento, né? Estão aí com mensagens maravilhosas, com psicografias, etc, etc. E a gente do lado de cá acaba endeusando médiums de uma maneira totalmente desnecessária. Não vou dizer o nome, mas tem uma médium aí que está trazendo mensagens lindas, muito bonitas, e as pessoas tratando como se fosse o novo Chico Xavier. Oh, ela disse, oh, ela falou, colocando num pedestal que não é o caminho, entendeu, coleguinha? Então vamos ter esse filtro também, pra gente saber lidar com isso numa boa, peneirando o que é bom, o que não é bom, sem colocar médio no pedestal. E a pessoa que não é recebe isso no Instagram e não tem o conhecimento da doutrina, por exemplo, que não estudou, que não tem um livro básico, nada. Como que ela encara? Como que ela vai descobrir, por exemplo, que essa pessoa não está falando coisa com coisa, K com K, enfim? Porque é meio complicado, né, amigo? Seguindo Hoje a gente o Gustavo Ponto Espiritismo. Aê, meu Deus. Acompanhando os nossos programas. Não foi um merchan. Espírita, Olha o merchan seguindo natural. a gente aqui assistindo na TV Mundo Maior, para que a gente possa ter a informação, pessoal. Jesus nos orientou, conheceis a verdade, ela vos libertará. Então a gente precisa realmente, esse é um assunto que eu gosto, esse é um assunto que eu acho legal. Então, vai estudar, para ouvir um pouquinho, mas busca fonte segura, tá? A internet é muito legal, mas nem tudo que está na internet é seguro e a gente tem que ter uma forma de fazer isso para tudo, né? Hoje a gente está sendo bombardeado por muita fake news o tempo todo, em todos os segmentos, tem todas muita as fake news áreas. Espírita também, mas viu? então, é sobre tudo isso. A gente tem, você falou da fake news espírita, mas a gente está sendo bombardeado o tempo todo. Então temos que tomar cuidado. Sobretudo, se você quer conteúdo espírita, busque fontes seguras. Como fonte você segura, faz para e a outras. fonte segura da doutrina espírita é? Gustavo Espiritismo. Quem dera! Allan Kardec, meu bem! A fonte segura, pessoal, é a obra básica da doutrina espírita através de Allan Kardec. São 5 livros, Tá bom. obra básica. Lógico que tem muito conteúdo que veio somar,
mas a obra básica é a obra segura. E eu tenho quase mais de 450 do Chiquinho, se você quiser. Chico Xavier, maravilhoso. Adorei esses bonequinhos, hein? Maravilhosos. Eles... Será que faz o nosso? Deixa eu até abrir aqui, ó, porque eu não posso tirar eles da cena. Salut. Tomamos água junto. Você viu? Vamos começar. É o time. Vamos lá. Vamos lá. Perguntas Que recebemos nas redes sociais. Olha, tem uma aqui que é verdade. Pode escolher, não precisa ser na ordem não, hein? Vê o que vem aí, vamos lá. Tá, eu vou fazer o Louro José e você faz Ana Maria Braga. O Espírito de Maria sabia que aqui na Terra seria mãe de Jesus? Sabia? Gabriel avisou-a, né, antes. O anjo. Avisou, mas antes de encarnar também sabia. É. Porque se nós já sabemos da nossa programação espiritual e nós já estamos nesta encarnação cientes de que da nossa missão como pais, de quem será o espírito que nós vamos acolher na nossa família, imagina Maria. Né? Antes de encarnar, a gente tem essa programação. Então já estava programado que ela encarnaria, que ela receberia o espírito do mestre, etc, etc. Quando encarna, tem um véu do esquecimento, que é para todo mundo. Que é para todo mundo. E então o Espírito avisou ela, ó, cheia de graça, aí se conceberás e darás à luz um filho com o nome de Jesus. Né? Então também teve esse momento. Mas já sabia sim, né, coleguinha? A gente já sabe da nossa programação aqui. Imagina Maria, imagina Jesus. Esses espíritos que estão assim, né, no topo da cadeia evolutiva, eles tinham consciência assim, e só podia ser um espírito tão elevado como esse para aceitar uma missão tão nova. Já pensou? Maravilhosa. Hã? Doce terna mãezinha. Você vai ser mãe de Jesus, pai de Jesus. Pra gente é pesado isso, né? Falar, ai, será que eu dou conta? O espírito dessa natureza. Mas para esses espíritos mais evoluídos, lidam com isso de uma maneira muito natural, cientes de que estão cumprindo missão. Mas até Maria, até esses espíritos mais grandiosos assim, nesse momento, eles são orientados de que, olha, mas você não estará sozinha. Você vai encarnar, você vai receber Jesus, mas você não estará sozinho. Vai ter José, vai ter Isabel, vai ter a tua prima, que também era maravilhosa, vai ter uma miríade de pessoas ao seu redor. E os desencarnados também, nós vamos estar sempre ali ao teu lado, te incentivando nessa missão. Então, sabia e topou e fez com... É um dos episódios cristãos mais emblemáticos para mim, assim, eu acho muito afetivo. Sim. A parte da história de Maria, e eu amo. Respondido a primeira, aí eu vou ter que ficar colocando e tirando óculos aqui o tempo todo, não sei se eu tiro, Respondido, e já engatilho para você a segunda. Quando o médium sabe qual o momento de começar a trabalhar na mesa mediúnica? Eu acho que essa pergunta pode ser para você. Porque você, eu acho que passou por uma experiência parecida com isso, e agora eu trabalho, eu não trabalho. Como que você soube? Como que você lidou com isso? Olha, particularmente no meu caso, eu fui em busca de um passe, fui no centro num passe, enfim, num dia normal, estava me sentindo meio desencontrado, digamos assim. E recebi a informação naquela ocasião de que eu possuía uma mediunidade e que eu precisaria trabalhar essa mediunidade. Aí de que forma eu vou fazer isso? De uma forma muito séria, buscando o centro, buscando o estudo, para depois eu participar da mesa mediúnica. E essa minha experiência ainda ela está acontecendo aos poucos, porque eu também estou entendendo o que está acontecendo comigo e, de fato, o que eu preciso fazer nessa seara. Então, assim, o importante é, foi diagnosticado num centro sério por uma pessoa séria, que é o que aconteceu no meu caso, de que maneira que nós vamos trabalhar isso, de que maneira você vai trabalhar, enfim, é o que está acontecendo hoje. Isso, é assim, ó. E que, na verdade, hoje eu tenho feito assim, olha, vamos fazer caridade, vamos ajudar, que também é uma ajuda, né, digamos assim, mediúnica de um alto teor que a gente, às vezes, não tem ideia. Isso, complementando o que o Beck está dizendo, quando você nota que você tem uma sensibilidade mediúnica, isso você vai notar, porque você vê, você ouve, você interage, então isso é um sinal de que você tem essa comunicação. A sua missão nesse momento, o seu papel nesse momento é buscar o preparo para que você possa servir de instrumento para a mediunidade. Tá? É que nem um engenheiro, ele tem o talento de fazer edificações, mas ele precisa se capacitar, ele precisa ir para a faculdade, precisa estudar, para que ele possa canalizar esse talento de uma forma segura, que o prédio não vai cair depois. Agora eu sei fazer, vai ficar legal. A mediunidade é a mesma coisa, você vai procurar entender, estudar a mediunidade, e aí o seu trabalho vai se desenvolver normalmente. Mas nunca, Beck, sozinho, Exato. nunca
em casa. Ah, então Sim. eu vou estudar em casa por conta. Não é o canal, tá, pessoal? O caminho é você procurar uma instituição espírita, você estudar, você ter o auxílio de pessoas mais experientes para que você possa fazer Que isso. era o que me afligia muito em achar que eu tinha que fazer em casa. Não, a gente em casa- conversou inicialmente, É, inclusive, sobre isso, que o Gustavo foi uma das pessoas que eu fui pedir socorro. Eu falei, Gu, tá acontecendo alguma coisa assim? Em casa, não. Ele falou, a primeira coisa que eu me lembro, ele falou, em casa nunca, procure o centro, procure um dirigente com quem você possa conversar, vai buscando. E foi isso, foi um ano percorrendo ainda para conseguir saber exatamente de que maneira que eu posso ser útil. Porque por mais que a gente se proponha a estudar em casa, esteja bem intencionado para lidar com a mediunidade no nosso ambiente, a gente, quando está começando, é muito inexperiente ainda. Então a gente fica suscetível aos espíritos que são inteligentes, que sabem como furar os nossos bloqueios, as nossas proteções, e pode ali, naquele momento, interferir negativamente. Então o ideal é você estar amparado por uma pessoa mais experiente, num local seguro. A casa espírita tem toda a proteção espiritual que vai poder te dar uma segurança para você e para os espíritos também. Então precisa ser lá. Exatamente. O caminho é esse. Gustavo, aí eu te pergunto, meu amigo, o espírito, quando o médium, não, essa aqui já foi, os filhos pagam pelos erros dos pais? Ai, gente, fale você. Por exemplo, Beckzinho É porque eu vi ontem isso, mas tudo fez bem. alguma coisa negativa, e será que essa coisa negativa pode influenciar no filho? Você não tem filho, né, Beck? Mas eu tô dando um exemplo para pessoa. Não, nessa encarnação ainda não. O papai, seja o papai quem for, fez alguma coisa que não foi positiva e isso reflete no filho? Olha, pessoal, não, isso não reflete no filho, tá? Porque a cada um segundo as suas obras. Seria injustiça da providência divina, né? Atribuir a uma terceira pessoa uma situação negativa da qual ela não tem participação naquilo. Então, a cada um segundo as suas obras. Essa possibilidade não existe. A gente responde somente por aquilo que a gente fez, por aquilo que são atos nossos. Que, aliás, dá um tema só de um podcast, né? Falar sobre pais e filhos, que tem também um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho ótimo, a gente podia pensar nisso, porque tanta pergunta, tanta dúvida. Lembrando sabe? que nós, na primeira temporada, fizemos um episódio de Pais e Filhos com o Navarro. O nosso colega Antônio Carlos Navarro esteve conosco, dando muitas orientações sobre pais e filhos. E fica aqui a dica para você ir lá no YouTube Retomaremos, do nosso Pode Isso Kardec, procurar esse episódio com o nosso Antônio Carlos Navarro, que ele falou bastante de pais e filhos, tá, pessoal? Mas matando aqui o nosso assunto, essa pergunta, não, a resposta é não, a cada um segundo suas obras. Então, se você está passando por um momento difícil, não é por algo que o seu pai fez, que a sua mãe fez, é realmente fruto das nossas imperfeições mesmo. Mas que a família é o nosso primeiro e grande reencontro espiritual, isso é fato. É, então isso você sim. vai vir ali num ambiente que está todo mundo que escolheu aquelas vivências. A gente está sempre ligado numa teia, né? Um emaranhado de acontecimentos passados que definem a nossa encarnação atual. Então a gente vem para a família, aí sim, fruto das nossas necessidades. E das nossas escolhas, porque nós escolhemos ali reencarnar naquele lar. Isso, como nós falamos de Maria lá no começo. Exato. São escolhas e são propostas para que a gente possa viver nesta encarnação situações que serão positivas a nós. A situação conflitante com aquele parente, ela é proposta também para que seja positiva, que eu possa me acertar, para que eu possa trabalhar alguns sentimentos em mim. Então, a família, sim, é previamente programado, mas ninguém recebe encargos negativos fruto das ações do papai e da mamãe. Eu posso pensar uma aqui? Claro. Tem uma pergunta aqui que eu não gostaria de deixar ela passar e eu queria começar por você. Vai lá. O que dizer para uma pessoa que está em estado terminal de uma doença? O que dizer? O que dizer? Olha, eu já vivi isso e o que eu disse foi para minha mãe, para ter muita calma, muita sabedoria e entendimento. Ela não tinha o mesmo entendimento que eu fui tendo em relação à doutrina, por exemplo. A minha mãe foi criada na Igreja Católica, então aí de que maneira que eu vou aliviar a sua dor e fazer com que ela entenda que ela está cumprindo maravilhosamente a missão dela. Eu, particularmente, fiz isso em relação à minha mãe. Então, em doses homeopáticas, quando eu a visitava no hospital, eu levava pílulas de tranquilidade, de luz, sabe? Calma, tenha paciência, porque nem todos vão entender o que nós sabemos hoje, que a doutrina nos ensina.
Então é muito difícil, às vezes, você chegar para uma pessoa que está em sofrimento e não tem o conhecimento básico do que nós temos, por exemplo, de que a vida não acaba ali, e falar, não sei o quê, sabe? Tem muito cuidado para isso. Eu acho que é isso o caminho. Eu também vivi essa situação, e eu vou deixar aqui um testemunho pessoal meu, que aconteceu comigo com a minha avó. Minha avó, ela adoeceu, descobriu um câncer, né? Por alguns anos a minha avó ficou muito firme, caminhou como pôde, mas no momento final, no momento em que a doença ficou mais aguda, ela foi hospitalizada e a gente sabia que aquele momento talvez fosse o momento final para ela. Né? Porque você tinha todo um Não, conhecimento. pelo espírita, pelas informações médicas. informações Os médicos médicas. diziam pra gente, olha, a gente está em cuidados paliativos, não tem volta, né? O pior pode acontecer a qualquer momento. E chegou num momento tão agudo que eu fui visitar minha avó, ela morava em Barretos, e eu fui no hospital porque os médicos disseram, ó, traga a família, são os últimos dias, não tem mais o que fazer. Né? E eu entrei no quarto naquele momento, minha avó estava na cama, e quando eu olhei para minha avó, ela olhou para mim, ela olhou e falou assim, Gu, a vovó está morrendo, a vovó está indo embora, filho. E eu não tive coragem de falar para ela, não, vó, a senhora não vai, fica firme que vai estar tudo certo. E naquele momento, eu olhei para ela e falei assim, tá, vó, tá sim, a senhora está partindo, mas vai com Deus, vó, vai em paz, você fez o seu trabalho aqui embaixo, Isso. nós vamos ficar aqui firme, te amando do mesmo jeito. Então, o que dizer para uma pessoa que está partindo? Eu fiquei até emocionado, fiquei arrepiado. Sim. O que dizer para uma pessoa que está partindo? A verdade. Sempre, da forma mais amorosa possível, da forma mais natural possível, mas a mentira talvez seja para poupar um sofrimento que depois não se concretiza. Então, o que eu aconselho é você falar com o seu coração, e eu falei para minha avó, tá assim, mas vai com Deus, vai em paz, e ela foi embora naquele dia ainda. Sem dúvida. E eu fiquei assim, aliviado de eu ter tido a oportunidade de estar com a minha avó naquele momento e dizer algumas palavras para ela. Então, o que dizer para alguém? A verdade, diga a verdade com o coração, com sinceridade, que é o melhor, porque ela vai despertar depois que ela fizer a passagem e ela vai até ser grata. Eu fui alertada, eu fui orientada e que bom que eu recebi essas palavras para que eu pudesse entender o que está acontecendo. Sem dúvida, meu amigo. E que bom que a gente não deixa sempre para a última hora, né? Para dar mensagens de apoio, de amor e, enfim. Exatamente. Às vezes a gente deixa ali para o leito da morte para falar, resolver toda uma situação. Vou tomar uma aguinha para respirar. Toma, porque essa próxima eu quero que você responda, porque essa aqui foi uma situação que viralizou muito nas redes sociais, inclusive num post meu, bombou. Medo. A morte do cão Joca foi uma prova para os donos, na verdade para o tutor dele. Nossa, esse foi um assunto que tá bombando ainda. Sem dúvida, gente. Todas as situações que nós estamos passando aqui embaixo são situações para nos provar alguma coisa, né? Provas e expiações, mas provas são sempre, expiações nem sempre, mas provas são sempre porque a gente está aprendendo alguma coisa. O que é uma prova? Prova é aquilo que eu preciso mostrar que eu já aprendi. Né? É igual na escola. Para que serve a prova? Para você mostrar que você aprendeu alguma coisa. Então as provas que a gente está vivenciando aqui embaixo são para isso. Né? É um episódio triste, lamentável, que para o tutor do Joca é um momento de provação, para ele provar que ele aprendeu alguma coisa. O que ele aprendeu? Ele aprendeu a ter fé, ele aprendeu a ter resignação, ele aprendeu a engajar as pessoas em torno de uma causa nobre. Né? Então, tudo é prova. E chamar atenção para um assunto que realmente mudou ou vai mudar. Porque já se pensam em leis de como fazer transporte para que não tenha mais aquela coisa. Animal não é carga, quer dizer, até então a gente não tinha esse olhar anterior. Aconteceu o que aconteceu, então talvez funcione para isso também, né? Nós fizemos, inclusive, uma campanha nesse sentido, animal não é bagagem, Isso. é o amor da vida de alguém. Né? E a gente precisa realmente trabalhar a sociedade nesse sentido para que as leis se transformem e isso possa virar uma realidade, que animal pare de ser tratado como bagagem, como carga, ser jogado num porão de um avião e fique lá naquele ambiente hostil. E pegando carona nesse assunto já, para a gente não perder o timing, fala-se muito, algumas pessoas se queixam nas redes sociais, obviamente, que se salva mais animais no sul, então gente mais preocupada com o salvamento de animais, não sei o que, não sei lá. O que você me fala sobre isso?
Falo, mas eu quero só fechar o assunto do Joca. Isso. Depois tomar gancho nessa pergunta que o Beck trouxe, porque a gente falou de provas nessa situação do animal, mas para o animal não tem expiação, tá bom? O animal não está sujeito a situações de expiação. Há provas, sim, tá? Mas expiação para o animal, isso aqui é de coisas de outra vida, não. Para o animal não tem expiação, só tem prova. E lá nessa situação que a gente está vivenciando de uma maneira próxima pelas redes sociais, né, dos resgates lá do Rio Grande do Sul, né, as pessoas estão resgatando os animais e que bom que as pessoas estão resgatando animais. Mas tem merecem gente todo o nosso respeito, merece toda a nossa atenção, assim como as crianças. Então, aquela campanha que se faz de vez em quando acontece algum crime, toda a vida importa. Sim, toda a vida importa. E se toda a vida importa, o animal é uma vida. E ele precisa ser pensado também dessa maneira, precisa ser colhido, precisa ser resgatado. É um gesto nobre. E o símbolo mais emblemático desse salvamento de animais foi o caramelo, né? O cavalo caramelo. O cavali. O caramelle, é verdade. Que virou cavalo, depois virou égua, depois voltou a ser cavalo, mas o importante é isso. E foi muito bacana, foi comovente. Foi, eu confesso que eu acompanhei ali até o desfecho. Nem tinha, né, como deixar de acompanhar. Vi muita coisa lá no seu blog para acompanhar e fiquei feliz que o caramelo foi salvo. Foi, né? E tá ótimo. Que bom, gente, é vida, vamos salvar a vida. Tá bom? Vamos se importar. Vamos espalhar amor, caridade. Isso aí. Entendeu? Manda mais, manda mais. Os obsessores conseguem influenciar nas coisas dentro da nossa casa? E aí, hein? Será que se eu fizer um bloqueio espiritual, você que acompanhou o nosso primeiro episódio do Evangelho no Lar, criamos aqui um ambiente seguro na nossa casa, os espíritos vão conseguir influenciar negativamente? Se desalinhar, né? Porque o tempo todo a gente tá ali, ó. Isso. Na balancinha, com um pé no rolo, com um pé na confusão, aí volta, faz o evangelho. Então aí você está desalinhando e abrindo, né, situações, janelas e portas astrais que você possa realmente trazer companhias não tão desejáveis quanto a gente gosta. Pensa assim, ó, quanto tempo dura um banho? Depois que você toma um banho, quanto tempo depois você precisa tomar outro? Em São José do Rio Preto, 4 por dia. No mínimo. E isso é legal que ele falou, porque é isso mesmo. Quem mora em Rio Preto talvez precise mais do que quem mora numa outra região, em função do calor, né? Então, esse banho, ele vai ser necessário ser repetido conforme as suas atividades. Se eu tomar um banho e ficar no sofá, assistindo televisão, calminho, bonitinho, provavelmente eu vou tomar outro banho no dia seguinte. Mas se eu for correr uma maratona, eu vou ter que tomar outro banho imediatamente quando acabar a maratona, porque eu já me sujei, já estou sujo. O Evangelho no Lar é isso, traz uma barreira espiritual para casa? Traz. Mas se a gente, em seguida, já desarmonizar o ambiente, né, com assim, confusões, né, com brigas, pra com você desarmonizar, você entrar num post do Gustavo e ver os comentários do post. Não, de gente que não entende. Eu estou falando de gente que não entende algumas coisas básicas e vão lá e... Então, se você se deixar se envolver com essa energia, você vai desarmonizar o ambiente da sua casa. E aí você vai estar suscetível a influências negativas, porque os espíritos nos influenciam, sim, muito mais do que imaginas, muitas vezes eles dirigem por vós. Então, essa questão que o Livro dos Espíritos traz, ela está dizendo para a gente que a gente está sujeito à influência dos espíritos e que algumas vezes eles vão dirigir por nós. Então, essa pergunta é sim, a gente precisa manter a vibração elevada para sofrer menos os impactos dos amiguinhos. Que está lá no Livro dos Espíritos, né? O tempo todo a gente está sendo acompanhado por nuvens. Será que o pessoal está deixando curtida e like aqui pra gente? Vamos pedir mais uma vez? Por favor. Por favor, gente. O seu like, a sua curtam, se inscrevam nos canais da Rede... Me ajuda aqui, Gustavo. Rede Luz Espírita. Rede Luz Espírita, TV Mundo Maior. Nós no Pode Isso Kardec no Instagram. Isso. E também quero mandar um agradecimento, nós mandarmos um agradecimento para o Dr. Aguinaldo Vasconcelos, do Cefa. Não, mas vamos fazer hoje também Corações essas meninas de maravilhosas que estão aqui atrás de nós, porque vocês não têm ideia da nossa produção nova. São 3 mulheres maravilhosas. Muito obrigado para vocês. Luciana, Flávia mandando e Jéssica, coração. Beijão para vocês. Vamos seguir que o tempo tá acabando, colega, senão a gente não consegue. Mais uma pergunta que eu vou te jogar aqui por falar nas nossas produtoras maravilhosas que estão aqui nos bastidores.
Tem uma pergunta aqui pra você. Ser mulher é prova ou expiação? E agora, hein, meninas? Elas deram risada ali atrás das câmeras. É os dois. Gente! Eu acho que elas, nesse momento, assumiram esse fardo de ser mulher, porque realmente as mulheres são especiais, né? Eu tenho um carinho muito grande, porque nós vivemos numa sociedade machista, nós vivemos numa sociedade que atribui muita culpa e peso e responsabilidade às mulheres, então, sem dúvida, que é os dois, que é prova, que é expiação, mas é importante ressaltar que o fato de estarmos como homens ou mulheres num corpo, biologicamente falando, como homens ou como mulheres, é uma questão momentânea, tá bom? Porque para o espírito não tem sexo. Hoje eu estou encarnado num corpo masculino, mas eu com certeza já encarnei em outras condições, né? E, então é transitório. O espírito ora encarna no corpo masculino, ora encarna no corpo feminino, conforme a necessidade de cada um. Mas é uma prova e uma expiação, sem dúvida, que a gente tem que estar aqui, ó, batalhando também pelos direitos das mulheres, para que isso se torne mais leve. E quanto eu amo todas, viu, gente? Muito, muito obrigado. Exato. E, aliás, né, o nosso programa coincide, inclusive, com, né, um espaço do Dia das Mães. Eu não sei se a gente vai estar mostrando antes ou depois, mas valendo, fica aí tá o nosso valendo. carinho Um beijo para pra todas as mães, as mulheres incríveis, que é maravilhoso. Minha vez. Ah, você vai jogar a pergunta para mim? Vou sim. Ai, meu Deus, deixa eu tomar água. Pesadelos tem a ver com o espiritismo? Ai, não creio que todos tenham, não. Tem alguns pesadelos, alguns desdobramentos que eu acredito realmente que eu tenha ido, sabe-se Deus para onde, mas... Fazer baguncinha. Baguncinhas. Mas eu acredito que não, eu acredito que tem o lado psicológico mesmo, de subconsciente, daquilo que a gente aprende, enfim, e vai vivenciando durante o dia, você carrega aquilo para a hora do sono, mas colocar tudo na conta do espiritismo... Assim, o espiritismo, ele explica todas as nossas situações. E entre as explicações que a gente encontra nesse tema, é isso que o Beck acabou de falar. Algumas coisas podem ser vivências espirituais, sim, não muito positivas, não muito alegres, que a gente chama de pesadelo, que nos causam medo, uma viagem que a gente teve ali durante o nosso sono, que foi uma situação espiritual, de fato, não feliz, mas pode ser também fruto da nossa imaginação, pessoal. Os nossos pensamentos, às vezes conectados com coisas infelizes, os nossos sentimentos, as nossas sensações, que criam fixações mentais, e quando a gente vai dormir, essas fixações se refletem através do sono, que não necessariamente foi uma vivência, que foi apenas algo que a gente teve ali durante o dia, ou que já está no nosso inconsciente, porque agora eu estou estudando Freud, tá? Agora eu estou fazendo curso de psicanálise. Coisas que ficaram inseridas no nosso inconsciente e que se refletem durante o sono. E aí a gente acorda achando que teve uma vivência. Não, coleguinha, precisa vigiar os pensamentos, tomar cuidado com o que você lê antes de dormir, tomar cuidado com o que você assiste durante o dia, para que você possa ter uma noite de sono mais tranquila. Realmente influencia mesmo. Eu acho que o nosso tempo cabe mais uma. Eu acho que não. Eu acho que a gente já tem que ir se despedindo e deixamos para uma próxima, para você que ficou curioso aí conosco até agora, até o finalzinho. Mais perguntas vão surgir. Fique de olho nas nossas redes sociais, que a qualquer momento a gente pode abrir uma caixinha de perguntas lá para trazer a sua dúvida para o nosso podcast. E aguardemos então o terceiro episódio dessa segunda e sensacional temporada. Muito obrigado pela audiência de vocês. Curtam, comentam, nos cobrem assuntos, sugiram, a gente está aqui para isso, para aprender e ajudar. Um beijo, muito obrigado. Se ilumina, pode ou não pode, pode isso, Kardec, pode isso, Kardec.